Olá, eu me chamo Mariana Campos, sou medical coach e criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, qualidade de vida, bem-estar e autocuidado. Hoje eu vou conversar sobre um mal que atinge, que atinge 300 mil pessoas todo ano que morrem dessa doença, insuficiência cardíaca. Para isso eu vou falar com o Dr. João Daniel Bilac Pinotti, que é cardiologista clínico, professor da Faculdade de Medicina Faceres e coordenador do Ambulatório Social IMC, Instituto de Moléstias Cardiovasculares, centro de referência no tratamento de doenças cardiovasculares em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O IMC tem 52 anos de história e ele realmente é um centro, um centro de referência em pioneirismo no tratamento de doenças cardiovasculares. Doutor João Daniel, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Mariana. Para mim é um prazer e fico lisonjeado realmente pelo convite. E vamos bater um papo e o que puder ajudar a esclarecer num tema que eu acho que é importante, sim, chegar a algumas informações, tanto para o público leigo, né, e também quem quiser compartilhar alguns dados do que é essa doença e o mal que ela traz. Doutor João Daniel, me explica, então, assim, vamos começar falando o que é insuficiência cardíaca? É uma síndrome, a insuficiência cardíaca. Vou tentar fazer algumas analogias, algumas correlações, algumas comparações para fácil entendimento. Tá. Insuficiência é uma incapacidade do coração exercer a sua demanda, né? Então, o seu trabalho correto. E qual que é a função principal do coração? É contrair, né, bombear o sangue com seus nutrientes, oxigênio, para alimentar e suprir a necessidade metabólica e de todo o organismo, né? Então, esse coração insuficiente, esse trabalho, essa função, ele não vai conseguir exercer. E então ele proporciona, né, uma consequência periférica em vários órgãos e vários aparelhos do nosso corpo, né? Então é uma incapacidade na função do coração. Muito bem. Quais são as principais causas da insuficiência cardíaca? Como as pessoas desenvolvem essa doença? Isso. Então, vamos pensar tudo que o coração fica doente e muitas vezes de uma forma irreversível, levando sequelas para esse órgão, para esse músculo, né? O coração ele é um músculo e então quando ele não consegue contrair, quando ele não consegue exercer a sua função, existem várias causas. É um leque muito grande. Eu vou tentar dar alguns exemplos e citar as principais. Então, um paciente que infartou. O que é um infarto? É quando entope essas coronárias que irrigam a própria musculatura do coração, certo? Uhum. Então, vamos lembrar e fazer uma comparação com uma plantação. Faltou, o cano está entupido, não chega água para suprir a necessidade das plantas, com certeza haverá um sofrimento, né? E o coração também, não chegou a irrigação dele, que é pelas coronárias, que é o risco do infarto, né? Quando tem um entupimento, uma obstrução severa, que faltou esse aporte, principalmente de oxigênio, que nosso músculo, e todo o aparelho, ele é estimulado e alimentado pelo oxigênio, que vai dentro da corrente sanguínea. Então, quando o coração tem esse sofrimento, quando o paciente infarta, que é a principal causa, ele fica com áreas necróticas, né? O que significa isso? Tem essa musculatura, ela não vai restabelecer, muitas vezes, a função basal dela. Então, ela fica, opa, não irrigou ali, passou muito tempo obstruído, aquilo vai deixar uma sequela, né? Uhum. Essa é a principal causa, que é pós-infarto, coronariopatia, né? Doença arterial crônica e coronariana. Existem outras causas, hipertensiva é uma delas também. O paciente que, eu sempre comparo e uso muito essa analogia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o paciente que mantém 15, 20, 30, 40 anos numa pressão alta, né, ele pode levar danos para o coração.
também para a musculatura, para as válvulas, pode dilatar um pouco o coração. Então, a hipertensão também. E esse é um grande desafio, porque a hipertensão é uma doença silenciosa. Então, muitas vezes o paciente é hipertenso e nem sabe que é hipertenso, né? A gente percebe e ouve no consultório muitas vezes perguntas: não, doutor, eu não tenho dor na nuca, então minha pressão deve estar boa. Não é bem assim. 98% não tem sintomas, ou quando já tem sintomas, já tem uma lesão de algum órgão secundariamente, né? Então, outra causa é hipertensiva. Alcoólica, né? Até é surpreendente a gente passar esses dados. Eu tenho alguns pacientes, inclusive com hábitos familiares desses pacientes. Eu tenho um pai e um filho, por exemplo, que tem uma insuficiência cardíaca alcoólica. O hábito... Nossa, eu nunca tinha ouvido falar, doutor. Que bom o senhor impressionante. trazer O isso. hábito, exato, o hábito, Mariana, desses pacientes, vou dar o exemplo desse pai, desse filho, no final do dia tomava destilado, aquela coisa que parecia recreativa, né? Mas não era. Então, isso principalmente é uma causa que acomete muitos jovens. Eu faço a mesma comparação com o cigarro. A pessoa tem gente que fuma um maço por dia e 10 anos pode desenvolver uma neoplasia do pulmão, e tem gente que fuma 2 cigarros por dia durante 5 e pode desenvolver. Então, a gente não consegue... Existe, claro, estudos mostrando o tanto que isso pode levar a esse dano, mas, claro, tem que ser um consumo considerado elevado, mas varia muito de cada organismo. Pós-infecção, principalmente quando a infecção, claro, acomete o coração, que a gente chama de miocardite, que é uma inflamação barra infecção, que é um cenário muito atual, principalmente em paciente pós uma infecção viral, vamos dar o exemplo, sim, do COVID, né? Não só do COVID, mas qualquer quadro gripal, por exemplo, com uma vulnerabilidade, com uma imunossupressão, esse paciente pode desenvolver realmente uma insuficiência cardíaca. Então, a gente percebe que tem um leque muito grande, né, de patologias e exemplos que infelizmente, pode desencadear essa fragilidade no coração. E eu achei interessante você, logo na introdução, falar o mal que isso causa, né, 300 mil, né, pensando em um número tão expressivo. E não só no desfecho final, no óbito, no morte, mas também reinternações, internações precoces. Então, realmente, é um desafio muito grande tratar essa doença. Doutor, nossa, eu fiquei bem impressionada, porque, assim, pelo que o senhor falou, os hábitos podem levar, né, à insuficiência cardíaca. É isso que eu escutei? Exatamente. Vamos pensar algo ativo ou até mesmo secundário. A gente não falou que a principal causa é o infarto. Então, a gente sabe que até chovendo molhado, o que previne, o que é bom. Existe, claro, o componente genético para o risco de coronariopatia, de entupir uma artéria, existe. Mas, claro que ele é somado, ele é uma multifatorial, né? Ele é somado principalmente com os hábitos. Então, aquele paciente tabagista, aquele paciente etilista, aquele paciente sedentário, obeso, já com um distúrbio de lípides, né? Uma dislipidemia, colesterol alto, triglicérides, a chance de desenvolver uma obstrução, uma coronariopatia é muito grande. E lá na frente, consequentemente, uma insuficiência cardíaca. E esse é um desafio muito grande, é tentar combater, Mariana, igual você falou, lá na profilaxia, lá no início, porque uma vez estabelecida essa doença, existe um cenário hoje em dia otimista para uma estabilização da doença, mas uma reversão muito difícil, tá? Então, realmente a gente ter essa filosofia para cortar o mal pela raiz, né? E quais são os sintomas da insuficiência cardíaca, doutor? Isso, como eu falei no início, é uma síndrome, né? Uma síndrome, ela tem características em sinais e sintomas. Um coração fraco, então vamos tentar correlacionar o que ele não vai conseguir bombear e levar esse oxigênio. Principalmente, qual que é o principal sintoma? É a dispneia. O que é a dispneia? A falta de ar, tá? Então, a literatura até consegue deixar isso um pouco mais explícito. A dispneia paroxística noturna, a ortopneia. O que significa isso? O paciente não consegue, muitas vezes, deitar, porque ele tem falta de ar. E eu vou tentar explicar de uma forma que, para fácil entendimento também. Essa doença, o coração não consegue bombear. E, consequentemente, então ele não consegue levar o sangue, sair do coração.
e, consequentemente, também não consegue retornar o sangue para ele, porque depende dessa engrenagem, dessa bomba, né? Então, esse paciente ele tem congestão. O que é isso? Acúmulo de líquido, né, que a gente chama no terceiro espaço, enfim. Então, ele tem acúmulo de líquido em volta do pulmão, ele tem edema periférico, principalmente bilateral, que isso faz um pouco de diagnóstico diferencial comparado com outras doenças vasculares. Então, depende do estágio da doença, mas o principal sintoma é a falta de ar. Aos pequenos, moderados, até mesmo em repouso. Que eu dei o exemplo, tem paciente que vai no consultório e fala, doutor, eu estou dormindo sentado, não consigo, porque quando eu deito, eu sinto realmente que eu estou afogando. E realmente, ele está com líquido na base do pulmão, e aí o cenário clínico, aquele paciente cheguei demasiado muitas vezes, ele lembra, é o que eu falei, varia muito do perfil e da evolução da doença, mas ele chega com edema, inchaço, né, em membros inferiores, falta de ar, indisposição, então, mas tudo baseado principalmente na falta de ar, né, que é essa dispneia. Então, essa é a repercussão clínica principal que a gente encontra esse paciente e essa doença, a evolução dessa doença. O senhor falou de sintomas e sinais. Os sinais seriam esse inchaço nas pernas, é isso? Isso, exatamente. Edema, e de uma forma, de uma propedêutica, uma avaliação médica um pouco mais aguçada, além do edema, que não tem um retorno venoso, ele vai ter uma falta da perfusão também. Então, o que o coração está Desculpa a minha ignorância. O que é perfusão? Não. Perfusão o coração ele bombeia o sangue com oxigênio para suprir e alimentar todos os órgãos e tecidos. Então, ele não vai conseguir chegar esse oxigênio para a periferia do nosso corpo. Então, lá nas extremidades, pode ficar um pouquinho hipocorado, né? Então, peraí, tá um pouco cianótica quando não consegue também retornar esse sangue, mas ele falta o suprimento. Isso, claro, que é uma análise um pouco mais clínico, dentro de um consultório, enfim. Mas repercussão principal dele é quando o paciente tem o edema bilateral e principalmente a dispneia, a falta de ar, a indisposição. Pensando no sexo masculino, muitas vezes o paciente ele pode também correlacionar com alguma disfunção erétil, fala, pode ter alguma correlação. E nossa avaliação ela é muito comparativa e uma anamnese muito bem feita, né? Que é uma anamnese história clínica desse paciente. Fala, doutor, eu tenho um paciente que veio comigo essa semana, ela não conseguia, ela levava o mercado que dava dois quarteirões da casa dela, ela leva 3 sacolinhas do mercado e nunca teve falta de ar. Hoje, ela levando 3 sacolinhas do mercado, ela tem falta de ar. Então, aquilo lá, talvez o peso da sacolinha, mas essa demanda que o organismo dela precisa, ela não está conseguindo, né? Já tem uma fragilidade cardiológica. É até interessante, o diagnóstico dessa doença é um diagnóstico clínico, né? Baseado nesses dados, mas também tem alguns exames que a gente abre mão, que acaba sendo grandes aliados para a gente, que é o ecocardiograma, o próprio eletrocardiograma, né? Só para recordar um pouquinho, Mariana, eu estava falando das causas aqui, eu estou em São José do Rio Preto, né? Que é uma cidade bem no extremo do estado de São Paulo, aqui, né? Divisa com Minas, quase pronto, quente. Então, aqui a gente tem uma região que foi uma região endêmica em relação à doença de Chagas, que também é uma causa muito, muito relevante, tá? E eu tenho muitos pacientes, eu consegui estratificar mais ou menos os meus pacientes, principal causa coronariopatia, hipertensiva, alcoólica, pós-infecção, mas aqui é muito palpável, é muito realista o Chagas. Não hoje, com casos novos, mas principalmente em década de 70, 60, era muito comum. O senhor já explicou a relação da insuficiência cardíaca com a hipertensão, então é quase direta, né? É isso. Exatamente. E desculpa só, Mariana, a hipertensão, igual a gente estava falando, não só, claro, leva à insuficiência cardíaca, doenças renais, outros tipos de patologias, outros danos também, doenças valvares, né? Mas a insuficiência cardíaca é algo muito comum também nessa correlação não tratada, né? O senhor falou um pouco da hereditariedade, mas qual percentualmente, quanto isso é verdadeiro e quanto os hábitos têm relevância? Depende, claro, das patologias, né, em relação cardiológica. A insuficiência cardíaca é um número muito baixo, tá? De uma forma direta.
né? Pensando assim, que existe a insuficiência cardíaca hereditária também, né? Com componente genético. Mas isso é muito, muito, muito raro. Agora, de uma forma indireta, que seria aquele paciente que desenvolveu uma doença coronariana, né, que é o risco quando entupiu as artérias, infartou e depois levou a uma insuficiência cardíaca, isso é mais comum, né? Tá. Então, a gente, se não tiver exemplos familiares, mas tem vários exemplos de pacientes, de amigos, quantas pessoas a gente conhece, né? Estou falando para o público leigo, que o pai infartou, que o tio infartou, que os filhos desenvolveram uma doença coronariana, a gente tem muitos exemplos. Recordando, multifatorial. Mas claro que existe sim o peso genético. Então a gente fala que esse paciente tem que ser um paciente mais rigoroso ainda, né? Para hábitos de vida, para tudo isso. E os fatores de risco, quais são eles, doutor? É chover no molhado aqui em relação a tabagismo, atividade física. Essa atividade física cada vez mais está tendo o mais rigor do que prescrever, né? Existe uma individualização, né? A gente não consegue, não é uma receita de um bolo que a gente indica para todos os perfis de pacientes, né? É diferente a gente indicar uma atividade física para a intensidade e a frequência para uma paciente de 85 anos com já algumas comorbidades e um jovem de 25 sem nenhuma comorbidade. Mas mais ou menos 300 minutos semanais. Então, olha que é difícil cumprir essa meta. Mas a gente chegar próximo a isso já é algo interessante pensando em prevenção, né? Atividade física, uma alimentação saudável, evitar o excesso de carboidrato, evitar o excesso de açúcar, principalmente à noite, pensando no metabolismo, na absorção, circunferência abdominal, não é só o peso, mas aquela característica fenotípica, que é aquele paciente que tem o abdômen bem avantajado, né? Então, realmente isso dá uma resistência à insulina, um risco para diabetes, para pré-diabetes, né? Então, os hábitos, eu acho que a gente consegue dar vários e vários exemplos também. O estresse, né? Já é comprovado que pode desenvolver, sim, uma coronariopatia, aumentar o risco para o paciente infartar de coronariopatia. E vou te dar um dado interessante, que também acho surpreendente, né? Existe uma patologia que pode desenvolver insuficiência cardíaca, que chama Takotsubo, que o nome chama coração partido, na tradução nossa, que ele pode desenvolver uma insuficiência cardíaca até de uma forma aguda quando ele tem quando ele é exposto, ou tem um quadro emocional de uma forma, que eu falei muitas vezes, súbita mesmo, né? Pode ser tanto algo ruim, né, como uma notícia boa, mas é algo que até muitas pessoas não conhecem. Eu diagnostiquei uma paciente não tem acho que 20 dias com essa patologia. E claro que muitas vezes a gente abre mão até de uma ressonância do coração, um exame mais complexo. Mas a gente excluiu as outras causas prováveis para essa paciente e provavelmente ela desenvolveu pelo esse quadro emocional. É muito interessante. Que coisa, né, doutora? Assim, a gente cada vez mais está vendo como esse organismo ele vai dialogando, né, o tempo inteiro. Então, você falou do estresse, que é uma questão mental, né? Falou do emocional e falou desse corpo físico. Então, tudo tem que ser cuidado simultaneamente, né? Não é achar que agora eu cuido da cabecinha, agora eu cuido da emoção. Não, vamos cuidar de tudo junto. É isso? Perfeito, Mariana. Isso, todos nós, a gente erra muitas vezes, né? Eu vou fazer aquilo igual você deu o exemplo, eu vou melhorar isso para depois fazer aquilo, né? E aí, na hora que vai para o outro caminho, né, que a gente tem que seguir, o que fez primeiro já não é a nossa prioridade. Então, existe sim e tem que ter essas prioridades, né, de uma forma bem complexa e interligada. Né? Muito bom. Doutor, exames preventivos, qual é a importância de ter um acompanhamento médico, clínico, para esse diagnóstico, ou mais do que isso, para esse acompanhamento e para a prevenção? A gente viu que são várias causas, né, dessa doença, então é bem complexo realmente, mas um acompanhamento clínico de uma forma bem individualizada pelo seu médico, né, não falo nem ele cardiologista, mas um clínico geral, enfim, o próprio geriatra, né, porque ela tem alguns componentes também senis, com algumas arritmias associadas, que a própria arritmia pode causar essa doença.
Então, é importante, né? Existem várias escalas e vários protocolos que a gente tem que seguir. É o que eu dei o exemplo da atividade física, do jovem e do idoso com comorbidade. Então, tem as individualizações, tem acompanhamento que necessita trimestral, tem acompanhamento que necessita algo semestral, anual, tem vários protocolos que a gente segue de uma forma individualizada, né? Mas é importante, né? Eu acho que um exame de sangue, pensando um acompanhamento laboratorial, pensando de uma forma indireta dessa dislipidemia, diabetes, função renal, é importante. E claro, dependendo das individualizações, quais exames pedirem, né? Um eco, um exame de esteira, mas isso varia muito, isso tem que ser algo individualizado, isso é algo que a gente não consegue fazer uma correlação generalista, assim, entendeu? É algo que provavelmente o clínico, o médico, o cardiologista vai correlacionar as necessidades, principalmente para prevenir, né? Um acompanhamento mesmo. Mas assim, o senhor aconselharia, por exemplo, um check-up, uma pessoa que não tem nada, um check-up anual, um check-up semestral, qual seria o aconselhamento para você fazer esse tipo de prevenção? Isso, varia um pouquinho pela idade, mesmo um Tá. paciente que não tem comorbidade, mas vamos pensar que o jovem adulto, 35, 40 anos, que nunca fez um exame cardiológico, né? Isso falando na minha visão como cardiologista. Uhum. É importante, né? Fazer, não é aquela coisa de bitolado, a cada 6 meses um paciente desse que corre 10 quilômetros por dia e precisa no médico. Não, claro que não. A gente até prefere e orienta não ir, né? Dessa forma. Mas pelo menos um acompanhamento inicial, um check-up inicial, após os 30, 35, eu acho interessante. Opa, não deu nada, tá tudo bem, o médico individualizou o caso dele e, opa, não precisa vir a cada 6 meses, talvez até dá para prolongar mais do que anos, né, o acompanhamento, mas é importante, pelo menos um conhecimento inicial. E eu pego, infelizmente, Mariana, muitas vezes pacientes com doenças avançadas, que talvez se fosse identificada lá atrás, a gente conseguia prevenir. E até mesmo doenças congênitas. O que significa isso? O paciente nasceu com aquela doença, vou dar um exemplo de doença de válvula do coração. E ele sentou na frente de um cardio, né, para uma avaliação clínica, com 60 anos de idade. Então, talvez lá atrás, se a gente entrasse com algum tratamento, algum medicamento, enfim, eu podia prevenir a evolução dessa doença dele, né? Dessa doença congênita, olha só, que ele nasceu. Então, se lá atrás, com 30 e poucos anos, se ele tivesse uma avaliação, né, a coisa seria diferente. Eu acho que a gente poderia diminuir, retardar o curso, talvez, dessa doença. Então, acho que 30, 35 anos, eu acho uma análise inicial, acho legal. E qual é o tratamento, doutor? Assim, eu imagino que tenha vários tratamentos dependendo do estágio como está a doença, né? Mas o senhor podia me falar um pouco desses tratamentos, então? Claro, claro. Como a gente falou, tem várias causas, existem as particularidades também. Mas antes de entrar na parte medicamentosa, mas é importante falar em relação de tão complexo que também é o tratamento, né? Não é só medicamentoso, mas Uhum. muitas vezes eu falei que esse paciente ele tem uma congestão, ele tem um aumento de líquido, né? Então muitas vezes esse paciente tem que ter uma restrição hídrica, muitas vezes esse paciente, claro, isso é individualizado, mas mais ou menos aí ele não pode ingerir mais do que 1,5 litro por dia, olha só, de Nossa. líquido, independente de qual líquido é. E, então, a gente tem que ter uma restrição hídrica, peso diário, porque esse peso, principalmente para mensurar o tanto que ele está retendo desse líquido, pela incapacidade do coração, né? Mas, claro que medicamentoso eu acho que é bem complexo a gente falar, mas depende muito da causa. Mas hoje em dia a gente tem arsenais importantes em relação a isso. Graças a Deus está evoluindo muito. O cenário ainda ele é horroroso em relação àquilo que a gente falou de número de internação, de tão complexo que é. E muitas vezes pela falta de adesão do paciente no tratamento. Mas eu vou falar que uma receita prescrita pelo médico, do paciente que tem essa doença, ele vai com certeza usar mais do que 4, 5 remédios. Então, infelizmente, tentar pensar lá atrás mesmo, retardar essa evolução. E uma vez quando diagnosticada essa doença, a importância dele aderir essa grande receita, né, eu falei no mínimo 4, 5 fármacos, ele tem que, isso muda o curso, pode mudar o curso da doença dele. Então vai muito naquilo, né, Mariana, a mudança total da vida desse paciente,
para aderir a essas medicações, nesse tratamento, e também dos familiares, né? É algo que implica em custo financeiro, implica em dedicação, até mesmo no aspecto intelectual, para ele entender como que ele tem que tomar, de que forma tomar, e não é fácil. Infelizmente, essa doença ela não é fácil diagnosticar e não é fácil tratar, por vários desafios que tem, né? Então, é bem complexo mesmo. Senhor, foi para minha próxima pergunta, que é exatamente essa. Na tua experiência, você sendo o coordenador do ambulatório social, o que você consegue... Eu estou chamando de você, tá tudo bem, doutor? Tá tudo bem, né? Perfeito. Eu tenho certeza que é mais novo do que eu, então tá ótimo. O que é isso? Assim, qual é a maior dificuldade que esses pacientes encontram para realmente aderir a esse tratamento? Você falou um componente que eu achei muito interessante, que é o entorno, né? Quer dizer, não é apenas só ele, mas entender que tem um entorno de compreensão disso também. Por favor, fale um pouco disso. Exatamente, Mariana, essa é a complexidade, esse desafio, né? Então, cada caso, ele é realmente um caso, né? E é um indivíduo diferente, né? Com costumes diferentes, com familiares diferentes, que a gente tem que seguir. E não é fácil, a gente tenta fazer alguns desafios, até instruir lá no IMC, lá no ambulatório, a gente tenta até ministrar algumas palestras, claro que sem visão de financeira em relação a isso, muito pelo contrário, é mais para instruir nesse ambulatório social, e a gente até convida os familiares, né, para qual que é a importância de tomar essas medicações, porque o desafio é esse, vai ter período que essa doença talvez vai estar estável, não vai estar proporcionando sintomas, e esse paciente muitas vezes relaxa, deixa de tomar essas medicações, e aí começa a instabilizar. Então, a importância é saber que existe, não é o que a gente vê só no iceberg, né? Só o que está para fora, né, do mar, existe a geleira por baixo, né? Então, mesmo assintomático, eu acho que essa responsabilidade vai muito nós, médicos, em relação, claro, toda a cadeia, né, da saúde para instruir esse paciente, né? É uma responsabilidade muito grande, porque não é simplesmente eu fazer a receita, entregar e falar, o senhor vai tomar isso. Não, eu tenho que instruir esse paciente. Muitas vezes a gente lidar até com pacientes analfabetos, enfim. Então, opa, chamo o familiar para que faça o entendimento, de que forma tomar, quais são os possíveis efeitos colaterais, mas não deixar de tomar a medicação, ou só deixar de tomar em situações especiais. Então, essa responsabilidade eu atribuo principalmente a nós, profissionais da área da saúde, né? Que não é simplesmente passar uma receitinha e virar as costas para o paciente. Muito pelo contrário, nós temos que ter a responsabilidade para instruir de que forma vai melhorar o curso, ou pelo menos estabilizar o curso dessa doença. Né? Doutor, o senhor falou de vários tipos de tratamento e eu fiquei pensando, a cirurgia, ela é uma indicação e quando ela é indicação para insuficiência cardíaca? Para insuficiência cardíaca, não, tá? Tá. De algumas causas, sim. Vamos dar o exemplo da coronariopatia. O paciente que infartou, e muitas vezes eu tenho que recanalizar e voltar o fluxo para suprir a necessidade da musculatura do coração. Então, existe a revascularização do miocárdio, que é a cirurgia aberta, né? Pensando nessa principal causa, mas não pela insuficiência cardíaca, mas pela coronariopatia, que pode desenvolver uma insuficiência cardíaca. Existe também alguma insuficiência cardíaca secundária de doenças valvares, né, das válvulas do coração, que também, nesses casos, em algum ponto, existe a necessidade de abordagem cirúrgica. Então, é de uma forma indireta, não pela doença insuficiência cardíaca, que não tem cirurgia. Né? O que tem de cirurgia da insuficiência cardíaca, em alguns casos, é o transplante do coração. Né? E, claro que tem vários critérios, não são todos os pacientes que entram nesses critérios para transplante, né? Mas existem sim algumas indicações. Já tive a oportunidade de presenciar alguns encaminhamentos realmente para transplante do coração. Doutor, eu fico, assim, sendo uma indicação importante para a insuficiência cardíaca a atividade física,
E a gente sabe que tem muita gente resistente a isso. Como é que é essa sensibilização, doutor? Me conta. É um desafio, né, Mariana? É um desafio. Isso é cultural também. Eu acho que nós estamos num cenário promissor em relação à atividade física, não só nos jovens, mas na evolução da atividade física também, em relação a de que forma prescrever também já o paciente que tem a doença, é uma individualização. Eu acho que muitas vezes a pessoa peca um pouco porque eu vou fazer aquela atividade física em grupo, não que é ruim, não que seja ruim fazer em grupo, mas eu acompanhei meu amigo, mas, pô, teu amigo corre há 5 anos, 10 km por dia, você começou a correr agora, né? Então, calma, eu acho que tem que ter sim, e fazer o que gosta. Atividade física, né? O atleta é aquele paciente que vive da atividade, do esforço físico, e existe o esportista, né? Que é de uma forma recreativa, mas com uma implicação grande, assim. Ele gosta daquilo que faz e é exposto a um estresse físico considerável. Mas ele tem que ter essa individualização e correlacionar com prazer, né? Uhum. Então, talvez o paciente não goste de correr. Eu vou pedir para ele correr na esteira 50 minutos por dia. Ele não gosta, ele sente fobia, está no lugar fechado, enfim. Então, o que o senhor gosta de fazer? Eu gosto de jogar tênis, eu gosto de dançar, eu gosto. Então, cada um tem mas é importante a gente correlacionar a atividade física com aquilo que traga também prazer, né? O exercício por si só ele vai ter o benefício metabólico, né, de queima, mas ele tem que correlacionar com um momento de prazer. Então, eu acho que essa pergunta, muitas vezes, o médico esquece de fazer. Começa a caminhar, vai fazer uma caminhada. Eu não gosto de caminhar, eu prefiro remar. Então, vai remar. Então, tem que ter o prazer no momento daquele estresse físico, né? Que vai, com certeza, não trazer só benefícios na queima, mas também psíquico, né? Doutor, depois do diagnóstico, como é que a pessoa pode preservar a qualidade de vida dela? Também uma individualização, mas a atividade física e a qualidade de vida nesse paciente, ele vai ter que ter algumas adaptações, né? Tá. Com as evoluções do tratamento, a gente lidar e conduz muitos pacientes com a doença estável, mas até nesse momento a atividade física ela é aliada também, mas claro, de uma forma individualizada, né? Talvez esses 300 minutos semanais a gente não consegue cumprir, um pouco menos disso, de uma intensidade diferente. Existe o exercício aeróbico, anaeróbico. Talvez eu não vou pedir para esse paciente dar pique, né? Pique de 10, 15 metros sem respirar e voltar, ou academia levantando grandes pesos. Então, tem algumas adaptações, mas com certeza ela é prescrita, tá? E isso mostra não só a sociedade brasileira, mas a americana, dos benefícios da atividade física na prevenção, né, em relação à evolução maléfica, né, ou os cenários mais instáveis dessa doença, trazendo, sim, grandes benefícios. Mas a palavra-chave é essa, individualização. Cada caso, eu vou depender do que eu encontro na função do coração, né? Não só na análise clínica, mas também com o suporte do que a gente tem de exames, e principalmente o ecocardiograma, a ressonância do coração, que são exames que a gente utiliza muitas vezes para ajudar a gente conduzir essa patologia, né? Muito bem. Doutor, o que o senhor pode falar um pouco desse ambulatório social enquanto centro de excelência aí? Agora é a hora do senhor falar um pouco desse lugar. Mariana, eu amo o que eu faço, principalmente onde eu estou. O INC é uma instituição, você falou, ela tem mais do que 50 anos, ela foi pioneira e é pioneira ainda na cardiologia, na pneumologia, doenças vasculares. Então, é um lugar prazeroso trabalhar. A gente tem um centro de pesquisa lá dentro, que a gente tenta conduzir vários estudos, né, relatos de casos, várias pesquisas também com uma parceria multicêntrica também, né, com grandes centros também. Então, e dentro dessa instituição, eu sou coordenador dessa área, que é um ambulatório, é um hospital particular, porém, existe um ambulatório social que a gente tenta uma acessibilidade a todos os perfis, né? Pensando em rendas, enfim. Então, a gente consegue instruir e captar vários perfis de pacientes e conduzi-los, né? Então, é muito prazeroso a gente poder proporcionar tratamentos, acompanhamentos, e não tem um limite municipal,
nem regional, nem estadual. A gente tem pacientes literalmente com 2.000 quilômetros de distância que acompanham conosco. Então, é muito prazeroso, é uma responsabilidade muito grande estar na frente desse ambulatório, né? E claro que o sucesso depende de um grande grupo, de uma grande equipe que tem também. Mas é algo que a gente tenta instruir de uma forma bem humanizada também, bem individualizada, que eu acho que essa palavra é o truque do clínico, independente qual área, para tentar promover o melhor tratamento, o melhor diagnóstico e o melhor acompanhamento, principalmente para esses pacientes, né? Mas é muito prazeroso e uma responsabilidade muito grande também. Doutor, como é que faz para ir para o IMC? Se alguém que está assistindo isso aqui está querendo fazer uma primeira consulta, saber. O ambulatório, a gente não tem, eu acho até muito legal isso, não tem uma triagem para marcar um acompanhamento. Hoje no ambulatório a gente tem várias áreas também, não só na cardiologia, né? Tá. Tem pneumo, tem vascular, endócrino, então muitas vezes a gente consegue casar todo esse acompanhamento de uma forma bem completa. Não tem uma triagem, né? É realmente procurar a instituição e marcar um acompanhamento, uma consulta dentro desse ambulatório social. E dentro desse ambulatório a gente conseguiu e consegue, né, em relação a parcerias com, principalmente estudos, né, e vinculada nessa instituição, que acaba muitas vezes custeando até os custos para esse paciente, né? Não de uma forma, falo, completa, né? Porque nós estamos dentro de uma instituição particular, mas de uma Sim. forma de muito fácil acessibilidade. E então é realmente procurar a instituição, não existe uma triagem, isso é muito bom, porque a gente até pensou em fazer isso, mas acaba ficando escravo de outros serviços, de que forma vai caminhar o paciente, então a gente prefere a gente avaliar, né, esse paciente, como vai acompanhar, qual vai ser o período do tratamento. Então, é só realmente entrar em contato na instituição, lá no IMC de São José do Rio Preto, e tem toda a plataforma, internet, enfim, tem os contatos. E eu vou colocar também na descrição do vídeo todos os contatos aqui, que eu acho muito importante. Doutor, eu gostei muito do papo, para mim foi muito esclarecedor, muita coisa que você falou eu não sabia, como leiga total disso, então eu queria saber que recado você quer deixar agora. Mariana, primeiro te parabenizar da tua plataforma, eu acho que é algo que aquilo que a gente conversou até por telefone, a promoção de saúde, isso é muito bom, a gente conseguir instruir de uma forma bem humilde, realmente, é um bate-papo, mas onde a gente pode levar algum dado, né, alguma orientação, talvez que absorva 1% de alguma coisa que a gente, né, conversa, a gente já consegue ter algum caminho para seguir. Então, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu acho que, assim, vou usar a mesma frase que eu usei, eu acho que é chover no molhado falar da importância da atividade física, de uma vida saudável, ou tentar, não é viver numa bolha, não é isso que a gente fala, né? Igual um paciente que o dia me perguntou, falou, doutor, nunca mais vou poder comer churrasco? Não é bem assim, né? Então, tem que ter as prioridades. Mas assim, tentar levar uma vida saudável para a prevenção dessas doenças que muitas vezes acometem e traz danos de formas irreversíveis, né? Então, não só para o enfermo, não só para o doente, mas também para os familiares. A gente usa muito essa psicologia, né? Fala, o senhor não está fazendo mal, vai mudar totalmente a gente que é pai de família, que também muitas vezes a gente coloca a nossa família até em primeiro lugar. Então, opa, eu tenho que estar bem para os meus familiares também estarem mantendo uma vida, uma qualidade de vida. Realmente, uma vez estabelecida, essa doença muda todo o curso. Então, tabagismo, eu acho que é algo que, em pleno século nosso, é algo que provavelmente não deveria existir, né? Uhum. Bebida alcoólica social, então tem que ter atividade física, alimentação, os componentes genéticos ainda a medicina está evoluindo para isso, mas a gente não consegue mudar ainda os componentes genéticos, né? Acredito que no cenário próximo vai acontecer mudanças, sim, tratamentos já no apelo genético. Mas o que a gente tem hoje é realmente isso. Então, talvez coisas simples que a gente consiga fazer para prevenir doenças irreversíveis e que provavelmente traz vários danos. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Prazer o meu. Muito obrigado, Mani. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Mariana.